Fala, meus amigos e amigas corintianos, uma excelente sexta-feira para vocês. Estamos aqui trazendo mais um vídeo no canal com essas últimas informações do Timão, que está se preparando para o majestoso deste sábado às 21 horas. Se inscreva no canal, deixa seu like, sua opinião nos comentários e vamos aí com essas últimas notícias. Lembrava que o Corinthians, pelo menos no meio de semana, venceu, né? Em um jogo difícil, fora de casa contra o Ceará. Diminuiu a pressão por aí? Fala, Bruno. Beijo para você, amigos do estúdio, fãs de esportes. Digamos que essa vitória diante do Ceará evita que o Corinthians tenha um happy hour, igual o São Paulo terá essa tarde no CT. Então a torcida deu uma acalmada, mas é claro que vai muita pressão para esse clássico, né? Jogando fora de casa, o torcedor com certeza vai ficar de olho, pressionando e esperando um resultado positivo, até porque muitos vêm questionando, né, essa sequência de jogos do Corinthians, a atuação em campo, sobre o trabalho do Dorival, até porque o Dorival também vem trabalhando com muitos jogadores no departamento médico, desfalques importantes. Para se ter uma ideia, ele não teve nenhuma partida até agora com Memphis Depay, Yuri Alberto e Romero juntos, né? Então sempre alguém está no departamento médico ou cumprindo suspensão, então ele vem enfrentando essa dificuldade também, por isso que está pedindo jogadores no mercado. Mas para a partida de amanhã, vamos lá para os desfalques, tá? O Hugo, lateral esquerdo, ele passa hoje por uma cirurgia para retirada de uma hérnia inguinal, então a gente não sabe ainda quando ele retornará, mas ele não vinha com sequência também, acabou perdendo espaço. O Maicon, na partida contra o Ceará, teve um desconforto na posterior da coxa direita, então ele iniciou ontem no departamento médico um tratamento, né, de recuperação. O Corinthians ainda não passou quando ele deve retornar. O Thales Magno, que foi muito decisivo contra o Ceará, fez aquele gol importantíssimo. No jogo contra o Bragantino, se a gente for lembrar, teve um lance, né, que ele acabou caindo ali, sentiu um desconforto nas costas. Mesmo assim, entrou, foi titular contra o Ceará, fez o gol dessa vitória importantíssima. Ele também está passando com os fisioterapeutas aqui do clube e aí fica aquela expectativa para ver se de repente ele chega como titular na partida de amanhã, que Yuri Alberto é dúvida. O Yuri Alberto ainda vem nessa recuperação, apesar de ter voltado a treinar no campo, né, um pouquinho separado dos outros atletas. Ele ainda não retornou oficialmente, mas Memphis Depay e Romero, que cumpriram suspensão contra o Ceará, estarão de volta. Resta saber como o Dorival vai montar esse ataque que vem sendo bem questionado e que ele mesmo falou muito na coletiva de imprensa, quem ele deve colocar em campo, né? O titular foi o Guinegão, o Héctor Hernandes acabou perdendo espaço, então o treino desta sexta-feira à tarde, tá? O treino está marcado para a tarde de hoje, será decisivo aí para o Dorival definir de vez a equipe que entrará em campo na partida no grande clássico de amanhã às 9 horas da noite, lá no Morumbi, Bruno. Boa, obrigado, viu, Lili? A gente volta lá para a Zona Leste da capital paulista para falar com a Amanda Barbosa, atualizar o noticiário do Corinthians. Que história é essa, minha amiga? Tem jogador voltando, tem tabu para ser quebrado, conta tudo. Boa tarde mais uma vez. Oi, Vini, boa tarde pra você, boa tarde pra todos. É isso, né? O Corinthians vem de uma vitória que é importante. Ontem a gente até comentava aqui que o Dorival classificou como uma vitória muito importante, mas que a pontuação estava aquém aí do que é o necessário dentro do Campeonato Brasileiro. Vem dessa primeira vitória fora de casa, dentro dessa edição do Campeonato Brasileiro, e aí tem já outra partida fora, que é esse clássico contra o São Paulo, com esse desafio de tentar quebrar uma sequência ruim, né? Há 2 anos o Corinthians não vence o São Paulo. A última vitória do Corinthians sobre o São Paulo foi em julho de 2023, primeira partida da semifinal da Copa do Brasil. E aí, no jogo da volta, o torcedor já lembra o que aconteceu, São Paulo vence, Corinthians é eliminado ali da competição e inicia uma sequência de 6 jogos aí que o Corinthians não vence o São Paulo desde então, né? São 5 derrotas, um empate aí também. E uma curiosidade é que 2 dessas partidas, derrotas do Corinthians para o São Paulo lá no ano de 2023 ainda, Dorival Júnior era o técnico, né, do tricolor paulista. Mas tá do lado de cá, tá tentando organizar tudo para essa partida. Não vai contar aí com alguns jogadores que são importantes aí também, né? Não vai poder contar com o Mateuzinho, que sofreu ali o 3º cartão amarelo, vai cumprir suspensão. Não vai poder contar ali também com o Maicon, como a gente contou ontem aqui, ele saiu sentindo dores na coxa, foi diagnosticada a lesão muscular, ele está entregue ao departamento médico. O Hugo, que já estava ausente, né? Já tinha ficado fora dessa partida, teve o diagnóstico também de uma hérnia inguinal, vai passar por um procedimento cirúrgico, desfalca o Corinthians por um tempo aí também. Em contrapartida, tem a volta do Gustavo
Gustavo Henrique, que tinha sido preservado aí até por controle de carga. Tem a volta do Romero e tem a volta também do Memphis Depay, né? Os dois, tanto ele quanto o Romero, cumpriram aí a suspensão pelo terceiro cartão amarelo, ficam à disposição já para essa partida de novo. O Memphis, ele se mostra importante aí nos clássicos, embora não tenha marcado gols nos clássicos desde que chegou aí na equipe do Corinthians. Ele tem 9 clássicos desde que chegou aí em setembro do ano passado, tem 4 assistências aí nessas partidas, então ele se mostra um atleta que é importante nesses 9 jogos, nos clássicos, né, especificamente nesse recorte em que ele esteve em campo. O Corinthians não perdeu em 6 oportunidades, né, então são 3 derrotas, 4 vitórias aí do time, 2 empates, enfim, é um jogador que o Dorival precisa contar. Tem uma matéria ali do GE. Globo também, Vini, falando que o Gin, né? A gente falando de Gin, fim de semana, né? Mas esse Gin aí é um Gin que tá tudo bem. Memphis, Garro e Yuri Alberto não jogam juntos com regularidade nessa temporada, até por conta das lesões de cada jogador. Em só 16% das partidas eles estiveram juntos. É uma dificuldade aí com o Dorival. O Dorival ainda não teve a oportunidade. Mas vai ter o Memphis nesse jogo aí no Clássico para tentar superar essa sequência complicada aí contra o São Paulo. E aí, quem tá lá na Marquês de São Vicente para trazer os detalhes do tricolor paulista pra gente é o Brizola. Muita raça, tal. Tá cru ainda pra ser titular. Eu acho, por exemplo, que o São Paulo trocou o treinador por um pior do que estava. Acho que o Zubeldia tem mais soluções táticas e de possibilidades de jogo do que o atual treinador. O Crespo foi um monstro de centroavante. Monstro. Hernan Crespo botava aquela camisa da Argentina, era duro de parar. Demais. Era duro de parar. Agora, esse esquema que ele tem adotado no São Paulo, o São Paulo fez um jogo, vamos dizer assim, correto contra o Bragantino. Eu tô sendo... Tirei a força. Medida. Não, fez um jogo correto. Fez um jogo horroroso contra o Flamengo. Não viu a cor da bola. Horroroso. Fez um jogo cozi, como diria e mesmo você é favorito no Morumbi? Então, eu ia perguntar isso, que ele falou, que piorou o treinador, né? Saiu de um treinador para pior. Ainda não fez um bom jogo com o técnico novo. Ainda não fez um bom jogo com o técnico novo. Também, né? Como é que é, Rafa? O Corinthians fez o jogo correto contra o Ceará também, né? Não, o jogo... Ele jogou melhor que o Bragantino quando perdeu. Vocês viram o jogo, não? Vocês viram? Corinthians com o Ceará? Foi ruim o jogo. Aquilo é briga. Mas sem os principais jogadores. Exatamente. Briga de foice, sem afiar a foice. Então era uma pancadaria sem tamanho. Sem Yuri Alberto. Foi uma pancada. Tava os 3 da frente. Sim, mas o jogo foi... E quase que ele perdeu o gol, que a bola passou, ele voltou. Pois foi. Ele voltou pra pegar. Ele voltou pra pegar. Opa, Félix, não vai embora não, fica aqui. Ele foi... Thales Wagner. A bola tava fugindo. Tá fugindo, não vai fugir não. Vem pra cá, não, pegou de volta, perdeu. Então, eu tô acostumado com essas imagens faz tempo. Acusou o golpe. Acusou o golpe. Então, o seguinte, o São Paulo, para mim, hoje, nesse instante, ele está vivendo uma situação de que precisa entregar um bom jogo diante da sua torcida. Nada melhor do que Corinthians pela frente para isso. Quantos jogos fazem que o Corinthians não ganha do São Paulo no Morumbi? Nem sei. Ganhou um jogo em não sei quantos anos lá. Acho que tem 2 jogos em 10. Que é mais que isso. Em 10 jogos que o Corinthians ganhou 2. No Morumbi, acho que não. Acho que menos que isso. Não, menos que isso. Tem que fazer, eu li uma estatística... Posso estar errado. Agora, vou dizer um negócio para você. É uma grande chance para o São Paulo. Grande chance. O time do Corinthians, o Memphis vai entrar em campo. Vai. Certo? Porque jogar é um outro negócio. Ele já jogou pelo Corinthians. Já subiu na bola. Já fez, né? Já fez gol importante, já. Fez gol importante. Tá faltando um joguinho bom em clássico, né? Aí, ó lá. 5 jogos clássicos, ó lá. 5 jogos contra o Palmeiras, 2 assistências. 2 jogos contra o Santos, 2 assistências. 2 jogos contra o São Paulo. Passou em branco. Então, o Alberto vai jogar, não? Não. Tem chance? Não, possivelmente não. Aí já modifica um pouco. Faz mais falta o Lucas ou o Yuri Alberto? Não, pro São Paulo o Lucas é Se vira melhor o Corinthians sem o Yuri Alberto do que o São Paulo sem o Lucas. Nem tanto. Nem tanto. Tá tanto. escorregadio ele hoje, né? Tá no muro. Tá no muro danado. E é um muro, assim, bonito, sabe? Parece que você não tá nele, né? Exatamente. Comigo não tem esse negócio de muro. Por favor. Não tem esse negócio de muro. Pra mim, o favorito é o São Paulo. Ponto. Contextualizando. Romero vai jogar? Vai. Tá à disposição. Tá vendo como é que é? Não é o Yuri Alberto, é o Romero.
Você tá Jogador entendendo? histórico. É? Jogador histórico. Claro. Perde seus gols, mas na jogador arena, histórico. na Neoquímica Arena, o Will Alberto já ultrapassou o número de gols na Neoquímica Arena. Foi. Mas ele lá, ele é Mas é do o ramo. segundo. Lá. Agora, ele não produz tanto quando joga fora de casa. Eu também entendo que o São Paulo, desta vez, o São Paulo jogou 2 jogos fora de casa. Sim. Jogou 2 jogos com posicionamento semelhante. O que mudou de um jogo para o outro foi a bola chegar um pouco melhor para o centroavante. Ah, não, o segundo jogo foi bem melhor. Foi bem melhor. Foi A bem bola melhor. chegou Primeiro mais foi no centroavante. péssimo. Não é o centroavante ficar parado na frente do zagueiro para dominar uma bola e dar para trás para ele sair correndo. Não, Um passe que vem da área do São Paulo pra frente. é muito complicado para o centroavante jogar assim. E aí, jogando dessa forma um pouco melhor, um pouco mais ajustado, um pouco melhor adiantado, eu acho que o São Paulo tem condições de ganhar. Para mim, é o favorito para esse jogo. O Birner pensa o contrário. Pensa o contrário. É democrático. Eu posso não concordar com ele, mas eu vou brigar pelo direito dele falar. Muito obrigado. Por que eu acho que o jogo é muito imprevisível e não é um muro? Primeiro, eu acho que o São Paulo está muito pressionado. Porque esse é um jogo, primeiro, para grande parte dos São Paulinos, é o principal clássico da equipe, o jogo contra o Corinthians. Os resultados do São Paulo há muito tempo no Morumbi contra o Corinthians têm sido bons. Sim. E o São Paulo entra em campo carregando a zona do rebaixamento nas costas, mesmo sem estar dentro dela. Se entrar, só fica mais pesada, mas já está carregando. Tanto é que Plihal deu informação aqui ontem que o Rafinha, faz muita falta no vestiário, era o principal líder da equipe. Sim. Foi a Bragança Paulista, junto com o Luiz Gustavo, com o Lucas, falar com os jogadores no vestiário antes da partida. Quer dizer, o São Paulo tem se mobilizado de várias formas para tentar lidar com esse peso enorme de vivenciar uma situação que o clube não conhece, que é o rebaixamento, no principal campeonato do país. Outra questão, o São Paulo precisa fazer um jogo que o São Paulo ainda não fez para ganhar do Corinthians. O Dorival conhece grande parte dos jogadores do São Paulo. E o São Paulo não teve, pelo menos até o momento, no Oscar, um jogador tão diferente assim. Por exemplo, desde que o Oscar chegou, o Luciano é melhor que o Oscar, para dar um exemplo, que já estava lá. O Lucas faz muita diferença, tem sido um carrasco do Corinthians, inclusive em momentos muito importantes. E o Corinthians entra com a pressão normal de um clássico. Eles têm 6 pontos a mais que o São Paulo. Joga fora de casa. É óbvio que se o Corinthians perder, a torcida vai ficar muito irritada, quer ganhar o clássico, não quer perder do São Paulo. Mas na vida do Corinthians, do Campeonato Brasileiro, não tem um impacto tão grande assim quando a gente olha para a tabela de classificação. Jesus! Tem o impacto de perder o clássico. Para a tabela de classificação, o Corinthians não é um postulante ao título e o Corinthians não é um time que corre risco de rebaixamento. Se o Corinthians tivesse 1 ponto acima da zona do rebaixamento que nem o São Paulo, aí eu mudaria o meu discurso. Com a mesma qualidade de jogo que as duas equipes vêm apresentando pelo fator Morumbi. E aí tem uma coisa que talvez seja boa para o São Paulo, que é o encaixe de jogo. Tá chegando no que eu estou falando, tá para entender? Não, eu vou falar uma coisa que você não falou. Muito obrigado. O Corinthians joga com 2 atacantes. Se o Dorival mantiver o 4-3-1-2, onde tem 3 zagueiros do São Paulo, tem 2 atacantes do Corinthians, sobram do São Paulo. No meio-campo, o São Paulo passa a ter mais jogadores nos 3 para lidarem com os 2. E o São Paulo passa a ter espaço pelos lados, porque o Corinthians, no 4-3-1-2, deixa um pouco de espaço pelos lados. O encaixe de jogo, se os times fizerem a mesma coisa, e os técnicos podem modificar, principalmente o Dorival, é favorável ao São Paulo. Mas eu acho que essa pressão enorme que há no São Paulo, por exemplo, o Corinthians vai lá e faz um gol, pode tomar um gol. Pode tomar um gol contra o Corinthians. Como é que lida o Morumbi com isso? Como é que lidam os jogadores? É um jogo muito diferente para o São Paulo. Para o Corinthians é mais um clássico muito grande. Para o São Paulo é um jogo muito diferente e essa equipe precisa vencer tá dizendo o que jogo a mais pressão diferente do rebaixamento delas. pode mudar a característica do São Paulo? A característica não, pode mudar a parte anímica do jogo. Psicológico. Sim. Vamos ouvir o Rafa, que eu não ouvi o Rafa ainda acontecer. sobre esse clássico, eu quero saber. Do lado aqui, um disse que o Corinthians é favorito. Eu não falei. Falou. Não falei. Não, Não, achei. mas disse que tem não acho isso. favoráveis ao Não São Paulo. falou, acho falou as isso. coisas favoráveis, mas você tá querendo dizer que o Corinthians é É um favorito. jogo imprevisível. Eu te conheço. Eu te conheço. Não, se eu achasse, eu falaria. Eu te conheço. Você sabe que é lógico que é O favorito. outro aqui... O pessoal chama isso de zica reversa. né? Isso, exato, Rafa, você sacou. O outro aqui falou que o São Paulo é favorito. Cada um com seus argumentos. Recorte distorcido. Fala aí, vamos lá. Rafa. Não, eu tô mais com o argumento do Birner, só que eu vou dizer, né, de maneira mais textual,
que eu acho que o Corinthians é levemente favorito. Porque assim, se você fizer uma análise prévia de qualquer jogo, normalmente os aspectos que são usados para essa análise, eles versam sobre questões técnicas, táticas, qualidades individuais, e aí você compara os dois times e diz, este aqui tem mais argumento para poder vencer o jogo, vou apontá-lo como favorito. Hoje, São Paulo e Corinthians têm uma coisa em comum, ambos não agradam aos seus torcedores, ambos não têm relações de suavidade com a sua torcida. Ambos têm problemas internos para resolver. Ambos têm dívidas enormes. Então, assim, são pontos em comum que, querendo ou não, de alguma maneira estão impactando ali no comportamento regular dos times em campo. A diferença é que o São Paulo tem uma pressão matemática maior para esse clássico. Jogar no seu estádio demanda a necessidade de um resultado, a pontuação acumulada no campeonato também. E tudo isso vai dar ao Corinthians uma condição de esperar o São Paulo e jogar no erro. Né? O Corinthians vai entrar um pouco mais, e aí eu vou mais ao encontro que o Birner sustentou. O Corinthians vai jogar essa partida não sem pressão, mas com a pressão um pouco mais administrável do que a pressão do São Paulo. E aí, como o São Paulo ainda não tem uma cara, um jeito de jogar, fez 2 jogos, né, com o Crespo, em que as atuações foram bem diferentes, é difícil transmitir para o torcedor uma linha de perspectiva mais fundamentada. O São Paulo tem condições de fazer isso, não dá para saber. O que dá para saber é que o jogo vai ser tenso dos dois lados, mas a tensão maior esportiva está do lado do São Paulo. E por conta disso, eu acho que dá para dizer que o Corinthians tem uma pequena vantagem nesse clássico. Muito bem. Vamos fazer um intervalinho? O senhor é quem manda. Vamos lá, né? Intervalinho. Mas não distorça minhas palavras. Oi? Não distorça minhas palavras. Sei não, viu? Pra mim, acho que você tá querendo... Mas não tem graça, né, Birner? Você insinuou... Não, mas tem jogo que achei favorito e jogo que não tem. Você insinuou, de alguma forma... Tem vantagens e desvantagens de ambas as equipes. Achei as vantagens do Corinthians mais contundentes. Se esse jogo do que fosse do em São Paulo. Itaquera, eu diria que o Corinthians seria favorito. No Morumbi, o Morumbi equilibra a situação. Já sei o que você vai falar. É 50-50, mas... Vou trazer aqui uma análise do GE.com dessa vitória do Corinthians contra a equipe do Ceará. Corinthians supera desfalques, se fecha para garantir vitória e alivia a pressão. Timão reforça a defesa após o gol de Thales Magno e bate a equipe do Ceará pelo placar de 1-0 e agora já pensa na próxima partida contra a equipe do São Paulo no final de semana. Fazia tempo que o torcedor do Corinthians não tinha motivos para sorrir. Depois de 5 jogos sem vitória e uma enxurrada de notícias negativas, a equipe enfim voltou a ganhar. Sim, é verdade que o Corinthians não apresentou um futebol vistoso, mas também não se pode ignorar o contexto. Muitos desfalques, principalmente no ataque, gramado ruim no Castelão e a turbulência vivida pelo clube. Sem Memphis, Yuri Alberto e Romero, o ataque foi formado por Thales Magno e o jovem Guinegão, que fez sua primeira partida como titular. Mesmo fora de casa, o Corinthians teve maior posse de bola na primeira etapa e conseguiu proteger bem a meta de Hugo Souza. Além de bem postada coletivamente, a equipe contou com boas atuações individuais do zagueiro André Ramalho e Kaká. As dificuldades persistiram depois do intervalo, mas as entradas de Maicon, Carrillo deram mais qualidade à equipe a partir dos 20 minutos. Foi do peruano inclusive a jogada do gol. Ele recebeu um bom lançamento e acabou tocando para Thales Magno fazer o gol. A equipe se retrancou, atraiu mais o Ceará para o seu campo, mas resistiu bem à pressão e garantiu a primeira vitória da equipe no Campeonato Brasileiro fora de casa. E para ambicionar voos mais altos no restante da temporada, tanto no Brasileirão quanto na Copa do Brasil, o Corinthians ainda tem muito a evoluir e a janela de transferências pode ser determinante nesse processo. Porém, não há dúvidas que a busca por tal melhora é muito mais fácil com bons resultados do que em meio aos tropeços. Enfim, essa foi uma análise do GE.com sobre essa partida do Corinthians. Próximo jogo contra o São Paulo no final de semana. Enfim, essa foi uma breve análise aí. Se inscreva no canal, deixa seu like, sua opinião nos comentários e até o próximo vídeo. Valeu!